Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Nós faremos a chamada à confissão, que tem como referência os Salmos 103, de 8 a 12. Eu farei a leitura e após teremos um momento de oração silenciosa. Salmo 103, de 8 a 12, diz assim: O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente ao Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Amados, faremos uma oração silenciosa e depois eu quebrarei o silêncio fazendo uma oração de confissão.
Senhor, este é o dia que o Senhor já fez. Nós devemos nos alegrar nele. E o próprio Senhor nos coloca no nosso coração agora diversas vezes em que fomos desobedientes, em que fomos contra aquilo que o Senhor mesmo nos manda, contra toda a sua palavra que está aqui em nossas cadeiras e em nosso coração. Pai, o Senhor mesmo tem longanimidade, que é o fruto do Teu Espírito, Pai. E nós te pedimos nessa manhã que o Senhor nos perdoe por sermos extremamente desobedientes, por sermos pessoas que se afastam de Ti, mesmo quando o Senhor se mantém fiel, e o Senhor é fiel a nós, Pai. Muito obrigada pelo Seu perdão em nossas vidas, pela Sua misericórdia que se renovou nesta manhã, Pai. E nós te pedimos tudo aquilo que o Senhor colocou nos nossos corações e mentes nessa manhã, afasta de nós, Pai. Nós não queremos continuar pecando como temos feito. Sabemos que somos pecadores, que erramos incessantemente, mas o Senhor é benigno e longânimo, Pai. E por isso nós te adoramos, nós te damos graças e nós te agradecemos por tão glorioso amor. Muito obrigada, Pai, e fica conosco durante toda a liturgia, em nome de Jesus. Amém. Assim diz a palavra do Senhor: quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Sabendo que nossas transgressões foram afastadas nesta manhã e fomos perdoados, façamos então o louvor com a equipe. Fiquemos de pé. Separado
seu poder, apesar de toda a sua grandeza. Não existe amigo melhor do que nosso Deus. E nós, às vezes, nós esquecemos de buscá-lo. Aqui diz assim: falta ao coração dorido gozo, paz, consolação. É porque não confiamos tudo a Ele em oração. Que nós possamos entregar tudo o que somos e tudo que temos a Ele. Amém? Amém. Deus, agora nós te pedimos, Senhor, o Senhor venha abençoar a cada um aqui, a cada um que depois vai assistir esse culto. Que o Senhor esteja atendendo todas as necessidades de cada um, Pai, que o Senhor não deixe nada, que o Senhor não deixe nada faltar. Aqueles que estão contribuindo, que o Senhor abençoe ricamente, que o Senhor dê em dobro, Pai. Aqueles que não estão podendo contribuir por alguma dificuldade, que o Senhor restaure, Senhor, o trabalho, o Senhor restaure a sua vida, a sua dignidade, em nome de Jesus. Abençoa agora, Senhor, a palavra que será proclamada, que ela possa ser, Senhor, a palavra para os nossos caminhos, para o nosso coração, para o nosso entendimento. Espírito Santo, abre o nosso entendimento, que nós possamos estar atentos àquilo que o Senhor tem para nos falar. Obrigada, Senhor, por todas as tuas bênçãos e perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. É o que eu lhe peço no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. A Bíblia está recheada de testemunhos de homens e mulheres que tiveram experiências extraordinárias. Essas experiências foram registradas nas Sagradas Escrituras para que a gente possa ler. E ao ler essas experiências, a gente venha colocar em nossos corações a mesma fé que esses homens e mulheres tiveram e experimentar as mesmas experiências que eles também tiveram. Entre essas pessoas tem uma pessoa que Pedro diz uma coisa bem interessante. Diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, era sujeito às mesmas condições de qualquer um de nós. No entanto, quando ele orou, o Senhor respondeu a oração
e o abençoou. Cada um de nós também, diante de qualquer dificuldade, tribulação, angústia que estiver passando, a gente pode fazer como Elias, também orar ao Senhor. E da mesma forma, também ver Deus agindo em nossas vidas. E a gente vai hoje meditar um pouquinho na vida deste homem, de Elias, numa situação bem interessante, da qual justamente Pedro cita lá na sua epístola. A gente vai ler 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 41. 1 Reis, capítulo 18, versículo 41 em diante. Amém. A palavra do Senhor diz assim: Então Elias disse a Acabe: Suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho da abundante chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Ali, encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse a seu servo: Vá e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse: Não vi nada. Então Elias disse: Volte, e assim por 7 vezes. Na 7ª vez o servo disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: Suba e diga a Acabe: Apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Em pouco tempo o céu escureceu, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos e correu na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Nessa passagem nós vamos meditar e ver essa experiência extraordinária que Elias passou e da qual todos nós também, como ele, podemos ter também. Vamos orar mais uma vez ao Senhor? Pai amado e querido, obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor, que nós acabamos de ler, que a partir dessa palavra o Senhor fale conosco e nos traga ao nosso coração o mesmo ânimo, a mesma fé e confiança de Elias. Isso pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando as pessoas estão meio desesperadas, elas tendem a fazer qualquer coisa para resolver os seus problemas. O problema é de que fazer qualquer coisa, às vezes não resolve o problema, às vezes cria outros problemas. E a própria Bíblia traz muito exemplo, para a gente não falar dos nossos próprios problemas, que a gente às vezes passa por conta de forma impensada fazer as coisas e depois ter consequências ruins. Vamos olhar na Bíblia. Na Bíblia tinha o caso lá de Sara, que Deus já tinha prometido dar um filho a Abraão, mas estava demorando. Então, no seu desespero, na sua angústia, na sua agonia de querer logo dar um filho a Abraão, ela coloca a sua empregada à disposição para poder, através da empregada, ter esse filho para Abraão. Mais tarde esse filho nasce, mais tarde esse filho cresce, mais tarde esse filho começa a dar problema em casa, cria problema com a própria Sara, vai ser um inimigo de Isaac e as descendências dele são inimigas até hoje. Então aquilo que tentava se resolver, na verdade gerou um problema. Isso é o que acontece muitas das vezes quando a gente tenta resolver problemas diante do nosso desespero, sem saber esperar no Senhor ou buscar a sabedoria dele. Então, o que nós temos que fazer primeiro, buscar ao Senhor, ter paciência, aguardar no Senhor. Israel não tinha muito isso, não. Israel era uma nação meio igual nós, assim, sabe? Meio imediatista, meio apressada nas coisas, querendo logo resolver os seus problemas. E um dos problemas que Israel estava passando era um grande tempo de crise econômica, um tempo de seca. Seca na antiguidade era resultado de crise econômica, porque toda a terra dependia justamente da agricultura. Todas as terras naquela época dependiam muito da agricultura, não só para comer, mas para também alimentar o gado e assim também desenvolver a pecuária. Ou seja, se está tendo seca, se não dá para plantar, não dá para colher, você tem uma crise generalizada. E aí você imagina que já está chegando 3 anos de seca, sem chuva. Né? Quase meio assim Araraquara, sabe, que quase não chove, né? Que passa as nuvens aqui, cai um pingo d'água, mas a chuva mesmo não vem. No caso deles lá, realmente não chovia nada, e lá é uma região muito árida. E diante dessa crise econômica, eles querem resolver o seu problema.
Uma das alternativas que geralmente Israel tinha para resolver seu problema era correr para o Egito. Buscava sempre auxílio no Egito. E o Egito sempre vai ser aquela contraposição a Deus. Ou seja, quando eu não confio em Deus, eu corro para o Egito. Cada um de nós, às vezes, na nossa angústia, nos nossos desesperos, quando a gente falha na nossa fé e esquece de esperar no Senhor, também a gente acaba tendo um Egito, não é? Só que Israel, às vezes, extrapolava essas questões. Às vezes, não era só o Egito que eles recorriam. E nessa época aqui, o que eles faziam era muito pior. Eles recorriam a outro Deus. Por conta da influência de Jezabel, esposa de Acabe, eles recorreram a Baal. Porque dentro daquela cultura antiga, Baal era o Deus da fertilidade. E se eles estavam vivendo um momento de seca, o que eles precisavam? De um Deus da fertilidade. Então começava a recorrer a Baal. Começava a nomear sacerdotes. E assim eles tinham assim, na nação inteira um monte de sacerdote de Baal, fazendo seus sacrifícios para que pudesse vir chuva, para que a terra prosperasse, para que eles pudessem melhorar a sua economia, para que eles tivessem trabalho, para que eles tivessem o seu sustento. Então recorrer ao pior, à idolatria. Cada um de nós temos às vezes um Egito que a gente recorre quando a gente falha na fé. Mas alguns de nós faz pior, e as pessoas do mundo principalmente. Tem um outro Deus a quem eles recorrem, que Jesus chama de Mamon. Hoje ninguém sai adorando a Baal, nessas coisas, mas muitas pessoas adoram Mamon hoje em dia. O Deus do dinheiro. E por conta de correr atrás do dinheiro, esquece-se de Deus. Por conta de correr atrás do dinheiro, esquece-se da sua espiritualidade. Por conta de correr atrás do dinheiro, vai vendendo a sua alma. Aí daqui a pouco está passando mal, tendo burnout, tendo um monte de outros problemas, por conta de estar sempre buscando, fora de Deus, soluções para os seus problemas. E Israel fez isso. E diante esse acúmulo de adoração a Baal, desse acúmulo de sacerdotes, de sacrifícios, tem uma hora que Elias fica angustiado de ver a sua nação na idolatria, de ver o seu povo correndo para o erro, de fazendo coisas que desagradava a Deus, fazendo aquilo que realmente feria o coração de Deus e da santidade da nação. E aí ele resolve mostrar para Israel que eles estavam no caminho errado. Ele resolve confrontar essa outra religião, esse outro Deus. Ele resolve confrontar a fé desse povo que estava desvirtuada. Então ele faz aquele desafio que você conhece bem, capítulo 18 de 1 Reis vai relatar, quando Elias ele resolve desafiar os profetas de Baal no Monte Carmelo. E é lá nesse desafio, o desafio era o seguinte: olha, nós dois, vocês aí, sacerdote de Baal, e eu, nós vamos fazer um sacrifício. E aí nós vamos fazer a fogueira, colocar o sacrifício, vamos colocar água ao redor do sacrifício, né, aquela coisa, e faz todo aqueles paramentos ritualísticos. E aí o desafio era o seguinte: o sacrifício que for consumido por Deus, o Deus que consumiu o sacrifício é o Deus verdadeiro. E aí os profetas aceitaram. E aí eram 400 profetas, começaram a fazer todo aquele negócio e começaram a orar. E aí Elias, como um bom irônico, também dizia: olha, ora mais alta aí vai ver quem está dormindo. E nada do Baal responder. Nada do sacrifício ser consumido. Depois de algum tempo, Elias diz: agora é minha vez. E ele faz uma única oração. E um fogo vem do céu, consome o sacrifício e ainda lambe a água que estava ao redor do sacrifício. E aí Israel vira para toda a nação e diz: se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Mas vocês viram agora que só o Senhor é Deus. Que Baal não é nada. Que Baal é só uma fantasia criada na sua imaginação por falta de fé em Deus. Né? Nessa parte eu concordo às vezes com o Freud. O Freud tem um livro chamado Futuro das Ilusões, né? Onde ele coloca justamente que a ideia de Deus é um fruto da fantasia humana diante da sua pequenez, diante da sua fraqueza. Ele precisa de um pai poderoso para poder, né, assim ele se sentir melhor.
Quando as pessoas não confiam em Deus, acaba criando mesmo um Deus para si, né? As pessoas criam suas ilusões, criam suas imaginações. Israel tinha feito isso e tinha se dado mal ao fazer isso. Então, diante dessa situação agora que Elias está mostrando, provando que Israel estava adorando um Deus que não existia, agora ele vai mostrar um Deus que existe. Não só lá no sacrifício, não só lá diante daquela situação. E esse desafio de mostrar para o povo que Deus é o Deus verdadeiro, Elias vai orar ao Senhor. Mas antes de orar, o nosso texto diz que ele manda uma mensagem para Acabe. Porque Acabe soube dessa história toda dos sacrifícios, dos holocaustos, de ter matado lá os profetas de Baal. E aí Acabe agora fica com medo. Eu deixei Israel enveredar por um caminho errado. Na falta da confiança, na falta de segurança, na falta de fé no verdadeiro Deus, eu deixei Israel idolatrar. Aí ele começa a fazer jejum e oração, o Acabe. Para quê? Para pedir perdão de Deus, para poder, não é, se ver numa situação melhor com Deus. Mas aquilo não estava sendo muito aceito por Deus, não. E aí o próprio Elias disse, suba e acabe aí com esse jejum, volte a comer, volte a beber, não é? Porque Deus vai abençoar Israel, porque Ele quer provar quem Ele é. Só que aí tem uma coisa muito interessante. O fato de que vai chover era uma promessa de Deus. E mesmo sendo uma promessa de Deus, Elias ora. É interessante isso, embora Deus tenha prometido chuva, Elias aprende e nos ensina que assim mesmo devemos orar. Se nós devemos orar diante das promessas que o Senhor faz, imagine naquelas que Ele não fez. Não é? Jesus disse que Israel não veria novamente até que eles orassem, ora vem Senhor Jesus, Hosana e Maranata. Ou seja, Jesus prometeu que vem, mas Israel precisa orar para que o Senhor venha. A pergunta que eu faço, a igreja está fazendo isso? Ou a gente não está esperando mais o Senhor? Ou a gente já está muito acomodado com o nosso tempo, com esse mundo, não precisa que Jesus venha? Eu sempre costumo brincar que existe algum grupo de pessoas que não quer que Jesus venha. Eu costumo brincar dizendo que geralmente são os noivos, né? Não quer que Jesus venha logo porque primeiro quer casar, quer ter filhos, né? Quer ter casa, quer, né? Desfrutar uma vida de casado. Então esses não estão muito preocupados que Jesus venha agora não, para poder não atrapalhar esses planos, né? Mas os ricos também não querem que Jesus venha. Os ricos estão muito bem, obrigado, né? Não quer que Jesus venha, porque senão eles não vão ficar desfrutando da lancha deles, das viagens internacionais, do comer em restaurante de luxo, não é? Não vão desfrutar do carro novo que comprou. As madames não vão desfrutar das suas joias e exibi-las nos aniversários, nas festas. Os ricos também não estão preocupados com a vinda de Jesus Cristo. E alguns deles talvez estejam até com medo de que Jesus venha, por conta de ter vendido a sua alma, né? Nessa questão para poder enriquecer. E quando eu falo vender alma, não estou falando de vender alma ao diabo, não. É vender mesmo ao dinheiro, no sentido de a pessoa negociar sua fé, negociar seus valores, negociar seus princípios. Porque, infelizmente, muitas pessoas que enriquecem às vezes de forma ilegal. Né? Principalmente no Brasil. Eu costumo dizer que no Brasil, assim, no Brasil é um lugar muito difícil de enriquecer. Muito difícil enriquecer no Brasil. As pessoas que enriquecem no Brasil demoram muito tempo. Aqueles que enriquecem rápido, bom, esse aí, né, a Receita Federal deve estar investigando. E aí, então, para poder enriquecer, muitas pessoas acabam negociando, né?
fazendo muita coisa errada. Para isso que tem os advogados aí para poder, né, tentar ajudar esses que estão tudo errado, achando brechas na lei. Mas enfim, se a vinda de Jesus é uma promessa, isso não quer dizer que a gente tem que cruzar os braços, a gente tem que orar também. Se a chuva era uma promessa, Elias orou. Nós temos que aprender com Elias que mesmo diante de promessa, mesmo diante da vontade de Deus, nós temos o dever de orar. Por isso que Jesus vai dizer, orai sem cessar. Porque a oração é o único momento em que de fato a gente reconhece que nós somos incapazes e que Deus é que é capaz. Porque um dos pecados que o ser humano às vezes comete é de se achar autossuficiente. Um dos pecados que aborrece a Deus é o do orgulho. E a oração é esse espaço, é esse movimento que a gente faz de reconhecimento que a gente não é capaz, de que a gente não é autossuficiente, de que a gente precisa de Deus. A oração é esse movimento. E ora errado quem ora com orgulho diante de Deus. Ora errado quem ora de forma soberba diante de Deus. E Jesus conta aquele exemplo, né? De duas pessoas que sobem para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu orava de uma forma orgulhosa, dizendo, graças te dou porque eu sou bom. Sou santo, sou um bom dizimista, não é? Sigo as tuas leis. Jesus disse que Deus não ouve a oração dessa pessoa. Eu costumo dizer que a oração boa é aquela que a gente se levanta transformado da oração. O que ora de forma orgulhosa não levanta transformado. Porque aquele que ora de forma humilde, humilhante de Deus, angustiado, com o coração contrito, esse o Senhor abençoa. Esse, quando se levanta, está animado, está fortalecido pela mão do Senhor. Esse o Senhor diz sim, porque um coração contrito o Senhor não despreza, segundo o salmista diz. Então, diante dessa realidade que nós devemos orar, com Elias nós aprendemos que mesmo que Deus queira salvar nossa família, membros da nossa família, nós devemos orar pela conversão deles. Deus quer salvar membros de nossas famílias. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que deixar de orar. Aí sim nós devemos orar mais ainda, porque a luta é grande. A batalha espiritual é grande para a salvação dessas pessoas. Então a gente tem que dobrar o joelho, orar fervorosamente pela nossa família, jejuar de vez em quando, para que a gente veja a bênção de Deus acontecer na meio da nossa família. Deus, ele quer ser glorificado através de cura de enfermidades. Jesus fez muitas vezes isso, ele curou a enfermidade para a glória de Deus. Mas isso não quer dizer que a gente, então se Deus quer me curar para ser glorificado, não vou precisar orar. Não, aí que você tem que orar mesmo. Aí que nós temos que orar mesmo. Dobrar o joelho, buscar incessantemente no Senhor. Essa que é a oração que o Senhor quer de nós. Então, a vontade de Deus não implica a gente descansar, mas mais ainda, orar ao Senhor como Elias fez. Outra coisa que Elias faz é ele se retirar para um lugar específico. Isso também fala aos nossos corações para que a gente também se retire. Ele vai, sobe ao monte no Alto Carmelo e ali se encurva e começa a orar ao Senhor. É a ideia do quarto secreto que Jesus também nos ensina a fazer. Essa ideia de retirar-se para um lugar é a ideia de a gente fugir das distrações. É a gente separar de fato um momento para Deus. Porque quando a gente ora em qualquer lugar sem realmente uma preparação, parece que é aquela oração de passagem, sabe? Sabe aquela oração que às vezes a gente faz só para desencargo de consciência, dizendo, hoje eu orei? Parece que a nossa sociedade da correria, né, a sociedade do cansaço, como diz um filósofo coreano, essa sociedade ela faz coisas às vezes só para dizer fiz. Para desencargo de consciência. Aí o crente diz,
né, faz uma oração na hora do almoço, qualquer coisa assim, só para dizer, fiz a oração, fiz minha parte espiritual hoje. Né? Tinha um pastor mexicano que ele dizia que o bom crente, ele dedica o dízimo do tempo à espiritualidade. Pelo menos o dízimo do tempo. Se um dia tem 24 horas, a gente tem que dedicar 10% das 24 horas à espiritualidade, à oração, à leitura da palavra, à meditação bíblica. Quando a gente vai contabilizar quanto tempo a gente ora ou lê a Bíblia durante o dia, não dá com certeza 10%. O reverendo Pezzini, que é meu mentor espiritual, ele sempre dizia que se a oração, se a leitura bíblica não está dentro da nossa agenda diária, então é porque não é importante. Porque coisa importante a gente coloca na agenda, né? Para não esquecer. Então a gente tem que colocar a nossa espiritualidade na agenda também da nossa vida diária. Já ter aquele espaço, aquele momento reservado para a oração. Elias, ele buscou esse espaço para a oração. Daniel tinha esse espaço e esse tempo para a oração. Diz que mesmo quando foi proibido orar na Babilônia, assim mesmo Daniel dedicava 3 momentos ao dia para orar ao Senhor. Ele tinha a oração na sua agenda. E ele, mesmo por causa de uma lei, ele não deixou de cumprir a agenda, porque ele colocou o que era mais importante na sua agenda. Tem um treinador desses aí que já faleceu, que é treinador para o mundo empresarial, que é o Steve Coven. Ele trabalha uma questão muito interessante sobre a questão do que é urgente e o que é importante. E ele diz que a maioria de nós, a gente não é muito produtivo e não rende muito porque a gente se dedica às coisas urgentes da vida. Surgiu um problema aqui, tem que apagar fogo. Vai fazendo um monte de coisa, vai surgindo, né? Dona de casa sabe muito bem o que é isso, né? Chega em casa, começa a fazer um monte de coisa assim que não estava na sua agenda, né? Começa a fazer um monte de coisa. Quando vai ver, as horas a passar, ainda nem fez tudo que tinha que fazer em casa, para arrumar a casa ou outras coisas. Então ele fala dessa questão de que a gente tem muitas coisas urgentes e o que é importante, a gente não sobra tempo para elas. Aí ele ensina que nós temos que aprender a dizer não para as coisas urgentes e sim para as coisas importantes. Na vida de um crente, uma coisa importante, uma coisa prioritária é a sua vida espiritual. Se não for, então tem que rever toda a sua relação com Deus. Porque se a vida espiritual realmente é importante para nós, ela deve ser prioridade em nossas vidas. Então nós temos que tirar alguma coisa da nossa agenda que está tomando muito tempo, a qual faz com que não sobre espaço para a oração. A gente tem que dar prioridade à oração. Hoje, no mundo da internet, onde o celular abre um mundo para a gente de coisas, esse mesmo celular abre um mundo de distrações para nós. Vou dar só uma olhadinha rapidinho aqui nas mensagens. Quando você vai ver, passou 15 minutos. Né? Aqueles 15 minutos que você passou olhando o celular, podia ser 15 minutos de oração. Né? David Wilkerson, um pregador americano, que diz, né, que a nossa era, o John Piper diz a mesma coisa, né? A nossa era vai ser a era que não vai ter desculpa diante de Deus, né, para dizer que não tinha tempo para orar. Porque se Deus for fazer um download dos nossos celulares, do nosso acesso ao celular, vai ver que realmente a gente gastou muito tempo em coisas fúteis. Né? Os pais da espiritualidade antiga, que a gente chama de patrística na igreja, todos eles diziam que a distração é a maior arma de Satanás. Se ele dizia isso lá no século IV, que não tinha TV, não tinha internet, imagina hoje. Né? A maior arma do inimigo hoje que ele tem para fazer com que os crentes sejam mornos espiritualmente, secos espiritualmente, é a famosa tal do entretenimento. Há muitos anos atrás eu participei de uma palestra, né, que foi bancada por uma empresa que eu trabalhava,
que o palestrante dizia o seguinte, que quem quisesse ganhar dinheiro, que comece a aprender a trabalhar com humor, com entretenimento. Porque o humor e o entretenimento seriam as coisas que mais gerariam fortunas. E ele estava certo. Quem são os maiores youtubers do Brasil? Os humoristas. Aquele Felipe Neto, que agora está com uns discursos um pouco mais sérios, né? Mas antes, quando ele começou, era besterol, né? À vontade. Ele está com uma fortuna que nunca mais ele fica pobre na vida dele. Nem ele, nem a descendência dele. Muito dinheiro esse pessoal tem. Fazendo o quê? Entretenimento. Né? A Catarina segue uma menina aí que está milionária, já foi morar até lá para os Canadá da vida. Né? Porque quando a pessoa fica rica é assim, né? Quando fica rico vai logo embora, né? Vai morar logo fora, né? Tem um pastor aí que se diz pastor, que fica falando mal do Brasil e do governo brasileiro, não sei o quê, que ele fala isso falando lá de Orlando. É fácil, né? Tá lá em Orlando e falar mal de todo mundo. Ganhou muito dinheiro na internet, ganha muito dinheiro dos crentes. Então, nossa temporalidade tem essa questão de não ter tempo, porque se distrai bastante. Elias, ele buscou um lugar secreto, um lugar mais calmo, um lugar que pudesse orar, longe das distrações, e um lugar que vai demonstrar a intencionalidade dele de estar com Deus. Quando a gente separa um momento para a gente orar, a gente mostra intencionalmente que a gente quer estar com Deus. Essa questão da intencionalidade é muito importante, porque às vezes a gente está diante de Deus ou diante das pessoas sem intenção. Quer ver? Almoço em família. A gente está ali comendo com as pessoas, mas com o celular aqui. Você não está naquele lugar intencionalmente. Quando você conversa com alguém e tem um celular te distraindo e você dando atenção ao celular, porque você não está intencionalmente com aquela pessoa. Então, buscar um lugar para orar ao Senhor quer dizer que a gente realmente tem intenção de estar na presença de Deus. E como eu já disse uma vez e repito, nós, quando a gente entra na presença de Deus, a gente não tem que ter pressa para sair. Porque Deus não coloca vassoura de atrás da porta para a gente ir embora, né? Não tem esse negócio, né, que o pessoal diz, né? Que quando a gente visita chato, a gente bota a vassoura atrás da porta para que vá logo embora, né? Essas superstições de brasileiro. Deus não tem nenhuma pressa em nos mandar embora da sua presença. Da mesma forma, a gente também não tem que ter pressa em sair da presença de Deus. Se a gente separou um momento para orar, que a gente guarde aquele tempo ali com Deus intencionalmente, sem pressa, abrindo o coração para Deus, falando o que precisa para o Senhor. E se a gente tem, nessa relação de oração com o Senhor, uma busca, um pedido, uma súplica para fazer, aí agora também Elias nos ensina a fazer isso de forma insistentemente. Muitos de nós, a gente desiste fácil das coisas. A gente pede, não recebe e desiste, né? Acho que não era para mim. A gente desiste fácil das coisas. Elias nos ensina que a gente tem que ser insistente com o Senhor. Então Elias, ele começa a orar, aí ele chama o ajudante dele e diz assim, vai lá e vê o que está acontecendo. O rapaz diz, não está acontecendo nada. Se fosse nós, tá bom. Então eu acho que Deus se enganou naquela promessa, né? Não era para mim, e desiste. No caso dele não, ele voltou a orar. Aí mandou o rapaz ir de novo. De novo não tinha nada. E o rapaz ficou indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. E o Elias insistentemente em oração. E eu preferi a palavra insistente do que persistente. Por quê? Porque persistência é uma virtude, é uma coisa que a Bíblia nos ensina a fazer, de a gente persistir nas coisas. Mas eu gosto da palavra insistente aqui porque Elias está insistindo diante de Deus. Perseverança é uma coisa só da parte dele, né? De perseverar ali, né? Insistir quer dizer que agora ele está incomodando Deus também.
Porque é uma palavra que Jesus também usa a respeito da viúva pobre. Lembra daquela viúva, né, que tinha uma causa com um juiz para ser resolvida, e ela fica batendo na casa dele, batendo, ela está insistindo até que o juiz defenda a sua causa. E Jesus diz que a gente tem que fazer a mesma coisa. Então, assim como aquela mulher e assim como Elias, diante de algumas súplicas que a gente tem diante de Deus, a gente tem que insistir diante de Deus e não parar até que o Senhor responda. Né? Precisou 7 vezes o rapaz ir ver se o milagre estava acontecendo ou não. A gente desiste na 2ª, 3ª vez. Né? E Deus gosta desses números 7, né? E faz algumas coisas com 7, né? No caso do Naamã lá, tinha que se banhar 7 vezes no Jordão. Deus podia fazer na primeira vez, né? Mas para treinar o próprio coração de Naamã, Deus, não, tem que ser na 7ª vez. Exatamente, 7 vezes ao redor do muro de Jericó. Deus podia fazer tudo na primeira vez, né? Se Ele quisesse, né? Mas é para treinar o nosso coração, gente, que Ele faz isso. Talvez Deus esteja treinando o seu coração em ainda não ter respondido aquilo que você está pedindo. Insista, continue insistindo. E aqui vem uma lição muito grande de Jacó para nós, né? Jacó começou a lutar com o anjo, aquela coisa toda, e o anjo disse, tá bom, acabou. Deixou ir embora, diz, não. O que Jacó diz? Eu não te deixarei ir até que você me abençoe. E insista com o Senhor até que Ele te abençoe. E uma coisa que eu vou dizer para você, porque a gente não gosta de ser incomodado, mas Deus gosta. Deus gosta. Deus não perde a paciência com a gente, não. Porque como nós lemos no Salmo, né? Ele é assaz benigno, paciente, longânimo, né? Que é a expressão, né? Que estava no texto. Longânimo, longo ânimo, uma longa paciência para conosco. Então, insista, como Jesus nos ensinou. Peça, peça e dá-se usar. Buscai, buscais e acharei. Batei, batei e abri-se-vos-á. Essa é a lógica, a dinâmica daquele que se relaciona com Deus. Tem que orar mesmo que Deus prometa alguma coisa. E se Deus não prometeu, aí que deve orar mais ainda. Temos que nos retirar para orar intencionalmente, com calma, para querer estar de fato na presença de Deus e orar insistentemente. Elias manteve-se em oração até que a promessa profética se cumprisse. Nós temos que também manter-se em oração até que a gente receba a nossa bênção. Ele não desanima diante da ausência das evidências. O rapaz vinha e dizia, não tem nada. Mas assim mesmo não desanimou. Da mesma forma, a gente não tem que desanimar quando a gente ainda não vê nada. Na 7ª vez, só que o rapaz disse, olha, levantou ali uma nuvenzinha, mas só que dá tamanho da mão de um homem. Não é nada isso. O que é isso, né? A gente está precisando de uma tempestade, a gente está precisando de uma chuva torrencial. O Salmo 65, no versículo 9, diz que as bênçãos de Deus são como chuvas torrenciais. Então, não desanime às vezes quando as coisas começam pequeno, porque às vezes grandes bênçãos começam de forma pequena. Tem um profeta que diz, não despreze os pequenos começos. Né? Então, mesmo que aquela nuvem fosse do tamanho de uma mão de um homem, foi suficiente para logo crescer. E veio a tempestade, veio a chuva, regou a terra e produziu seus frutos. E assim Israel pode prosperar, sair da fome, sair da secura em que vivia. Da mesma forma, cada um de nós podemos aprender com esse magnífico exemplo de fé e de perseverança, dessa grande experiência que Elias teve. E como disse o apóstolo Pedro, ele era homem sujeito às mesmas coisas que nós. O que Pedro quer dizer com isso? Que Elias recebeu a bênção não porque ele fosse uma pessoa importante, não. Ele era igualzinho a nós. Da mesma forma, nós também podemos ter a mesma experiência com o Senhor, nosso Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai querido e amado, obrigado por tua graça, bondade e misericórdia, Senhor, para conosco. Nos perdoa nossas
imediatez, ó Deus. Perdoa nossa falta de paciência. Perdoa nossa falta de confiança e de fé em muitos momentos, querendo resolver as coisas por conta própria. Perdoa, Senhor, porque a gente muitas vezes não insiste. Perdoa porque muitas vezes a gente não é aquele crente de oração incessante como o Senhor nos pediu para ser. E diante dessa realidade, Senhor, nós nos colocamos humildemente diante de Ti, reconhecendo que Tu és o mesmo Deus Todo-Poderoso, abençoando cada vida, cuidando de cada um. O mesmo amor que Tu teve para com Israel, para com Elias, para com tantos outros profetas e apóstolos, é o amor que Tu tem para conosco, porque Tu não faz acepção de pessoas. Então, como Tu respondeu a oração desses homens e mulheres, como diz lá em Hebreus 11, que são nuvens de testemunhas, também o Senhor pode nos responder a oração. Então, somente aumenta a nossa fé, nos faz ser perseverantes, para que insistentemente corramos atrás do Senhor, buscando a bênção que precisa. Meus irmãos e irmãs aqui presentes, Senhor, e aqueles que nos ouvem, Senhor, na internet, todos eles têm, Senhor, um pedido especial, uma súplica, Senhor. E eu te peço, Pai, responde, Senhor. E que se não for agora, essa pessoa entenda que não deve desanimar, mas perseverar e insistir até alcançar a bênção como Jacó alcançou sua bênção. Mas que para muitos, ó Deus, o choro que já dura uma noite, possa, Senhor, logo vir o amanhecer, e nesse amanhecer vir a alegria, Senhor, da Tua graça, da Tua bondade, do Teu favor, Senhor, que para nós é um favor imerecido, pois nós não merecemos, mas é porque nós confiamos no Senhor Jesus, e é no nome de Jesus que nós pedimos todas essas coisas, e já agradecemos para a glória e louvor do Teu nome, ó Pai. Amém, amém. Vamos ficar de pé?